do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro. Como é bom nos encontrar diariamente e poder partilhar a palavra de Deus. Antes de tudo, ouvidos bem abertos, atentos, para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Quem escuta e coloca em prática a palavra de Deus é alguém que constrói a sua casa sobre a rocha firme e, por isso, é capaz de suportar todas as dificuldades do nosso dia a dia sem perder a direção, sem perder o rumo, porque sabemos que Deus está presente na nossa vida. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez permitir que o Senhor dirija ao nosso coração a sua palavra. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós escutamos um trecho breve do Evangelho, mas que traz uma mensagem muito profunda, necessária, indispensável para a nossa reflexão. O Evangelho nos faz voltar o nosso olhar para a pessoa e a missão de Jesus. Só que quando nós olhamos para a pessoa e a missão de Jesus, nós também enxergamos a nossa própria pessoa e a nossa missão, a missão da Igreja. Afinal de contas, a missão da Igreja não é outra senão a missão de Jesus. Então, o que nos ensina o Evangelho de hoje? Que luz o Evangelho lança sobre nós? Que ensinamento nós podemos colher para viver melhor a nossa fé, para poder viver melhor em nossa comunidade? Bem, primeiro é preciso contextualizar esta mensagem que nós terminamos de escutar. Esta mensagem é proclamada logo após o batismo de Jesus. Assim que Jesus sai das águas do batismo, aí então é aquilo que nós escutamos aqui. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Esta imagem é muito interessante, porque significa dizer que, para que Jesus realize a sua missão, é necessário passar pela experiência do deserto. E aqui tem um ensinamento precioso para nós, porque às vezes nós pensamos justamente o contrário, e isso é uma ilusão que nós criamos. Não é verdade que quem crê ou quem decide seguir Jesus está livre da experiência do deserto. Ao contrário, o próprio Jesus, para ser fiel à sua missão, após a experiência do batismo, é impelido pelo Espírito para o deserto. O deserto é um lugar paradoxal. Por um lado, o deserto é o lugar da aridez, o lugar da provação, onde a vida é escassa. Mas, ao mesmo tempo, o deserto é o lugar do nosso encontro profundo e verdadeiro com Deus. Por quê? Porque no deserto a vida só é possível pela graça de Deus. No deserto, por mais que o ser humano se esforce, ele só pode viver contando com a graça de Deus. Não foi assim com o povo de Israel, enquanto caminhava pelo deserto, sobrevivia justamente do maná, o pão dado por Deus para saciar a fome do seu povo. Por isso, o deserto tem essas duas dimensões. Por um lado, é o lugar da provação, onde a vida é árida, difícil, onde tudo é seco. Mas, ao mesmo tempo, no deserto, é o lugar do nosso encontro profundo com o Senhor, porque a vida só é possível contando com a sua graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, ninguém está livre da experiência do deserto. E quando a gente passar pelo deserto, nos recordemos da pessoa de Jesus.
ele também passou pelo deserto. E o deserto nos faz mais fortes. O deserto nos faz compreender que não estamos sozinhos. O deserto nos faz entender que nunca nos falta a graça de Deus. Então, é muito importante esta mensagem para que nós também saibamos interpretar as dificuldades e os desertos do nosso cotidiano sem perder a esperança. Em seguida diz o Evangelho: ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Como nós sabemos, o número 40 ele é simbólico e representa justamente o tempo completo. Portanto, Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vale também a mesma reflexão. Às vezes nós pensamos assim: porque somos da igreja, porque escutamos a palavra de Deus, porque participamos da Eucaristia, porque estamos engajados em algum movimento ou alguma pastoral, então estamos livres de qualquer tipo de tentação. Não é verdade. Ao contrário, diante de nós, cotidianamente, nós temos que saber perceber as tentações e, fortalecidos em Deus, superá-las. O Evangelho não garante vida fácil para nenhum de nós. O Evangelho garante que Deus, estando presente em nosso coração, mesmo com as circunstâncias adversas, nós não desviaremos do projeto que o Senhor tem para nós. Então é isso que nos ensina o Evangelho. Não é garantia de vida fácil, mas é garantia de força, porque Deus está presente para superar as dificuldades e as tentações do nosso dia a dia. E repito, nem Jesus, o Filho de Deus, ficou livre do deserto e ficou livre das tentações. Então saibamos também nós interpretar as tentações do nosso cotidiano, mas permaneçamos firmes e fiéis a Deus, assim como permaneceu Jesus. E aí o Evangelho, justamente para dizer deste tempo de provação, diz que Jesus vivia entre as feras, mas por outro lado, os anjos o serviam. Também nós somos assim. É preciso que identifiquemos quais são as feras que todos os dias ameaçam a nossa fidelidade a Deus. E não nos esqueçamos, sempre temos conosco a proteção divina. Aqui no Evangelho, com esta linguagem bonita dos anjos. Anjo significa justamente mensageiro de Deus, para mostrar que Deus nos acompanha e nos protege. E logo em seguida, após esta imagem que mostra Jesus no deserto, fortalecido por Deus para a missão, então o Evangelho fala desta passagem da missão de João Batista para a missão de Jesus. João Batista cumpriu a sua missão de preparar os caminhos do Senhor. E agora Jesus vai iniciar o seu ministério. Por isso diz o Evangelho: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Sempre é preciso recordar. Jesus inicia o seu ministério na Galileia e não na Judéia. A Judéia, Jerusalém como capital, é o centro religioso daquele tempo. É ali que todos os judeus acorrem para fazer as peregrinações. E ao contrário, a Galileia era tida como terra dos pagãos, lugar a ser evitado. E Jesus justamente vem e a sua presença é como que contradiz aquilo que os judeus daquele tempo imaginavam. Por quê? Porque é justamente na Galileia que ele inicia o seu ministério. Aliás, se a gente olha o Evangelho de forma mais ampla, quando o primeiro discípulo que Jesus chamou disse a Natanael: encontrei o Messias, é Jesus de Nazaré, o que diz Natanael? A gente conhece muito bem esta passagem. Natanael diz assim: de Nazaré pode vir algo bom? Nazaré é justamente na Galileia, terra dos pagãos. De lá não se podia esperar que viesse algo bom, periferia. É ali que Jesus inicia o seu ministério. Isso nos faz pensar também qual é o lugar da igreja no mundo. Se Jesus inicia o seu ministério nas periferias religiosas, também a igreja deve considerar
as periferias como lugar da proclamação do reino de Deus. Justamente ali, Jesus inicia o seu ministério proclamando o reino de Deus. E qual é o conteúdo do reino de Deus? Diz o Evangelho: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, conversão e fé. O que é converter-se? Converter significa literalmente voltar-se para Deus. E tantas vezes, mesmo tendo consciência do caminho que o Senhor nos propõe, nós nos desviamos. Mas Deus nunca desiste de nós. Por isso sempre nos convida a retornar ao caminho que Ele nos propõe. Conversão. E este é um imperativo, conversão constante. Todos os dias nos voltar para Deus. E crer no Evangelho também como outro imperativo. Que a palavra do Evangelho nos ajude a viver bem o projeto do Pai Eterno na nossa vida. Concluindo mais este nosso encontro, meu irmão e minha irmã, nos coloquemos na presença do Divino Pai Eterno, a Ele façamos a nossa oração, cheios de gratidão por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concedeu. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, te agradecemos por este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Te pedimos, Pai Eterno, ajuda-nos a sermos fiéis à mensagem do Evangelho que escutamos. Envia sobre nós o Teu Espírito para sabermos suportar os desertos da nossa vida e, ao mesmo tempo, ajuda-nos a ser a presença de Jesus, o Teu Filho amado, na vida das pessoas que encontramos ao longo do caminho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.